Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila Marques e hoje gravo esse vídeo especialmente para os meus alunos da graduação da disciplina de responsabilidade civil. Vamos lá para a nossa revisão? Vejam só, pessoal, a responsabilidade civil, como vimos, né, em sala de aula, é aquela responsabilidade na esfera civil que surge da violação de um dever jurídico, seja um dever jurídico decorrente, então, né, de um descumprimento de um contrato, né? Então a violação ocorre porque houve o descumprimento do contrato, ou seja, um dever jurídico que decorre da prática de um ato ilícito ou então do abuso de direito. E aqui, pessoal, é muito importante nós lembrarmos, então, que este dever jurídico é o que a doutrina mais contemporânea menciona, né? E antes nós tínhamos uma classificação mais rígida, mais tradicional em responsabilidade civil contratual e extracontratual. Mas tudo está englobado dentro, então, dessa classificação maior, dessa violação de dever jurídico. Também vimos que no caso da responsabilidade civil extracontratual, aquela pela prática de ato ilícito ou cometimento de abuso de direito, nós temos ali um histórico desde a época do direito romano. No texto de apoio também temos lá, né, a responsabilidade civil extracontratual, chamada também de aquiliana antigamente, pela influência do direito romano, da Lex Aquilia de Dama do final do século III. Também vimos que em determinada época do direito romano nós tínhamos uma responsabilidade sem culpa que constituía a regra, sendo que o causador do dano era punido de acordo com a pena de talião, aquela lei, né, das 12 tábuas, olho por olho, dente por dente, etc. Mas que essa situação, ela foi uma questão social que foi evoluindo, né? Além disso, também vimos a responsabilidade civil com culpa, né, que traz, né, ali que é fruto das codificações privadas modernas, como o Código Civil francês de 1804, né, também adotada no Código Civil brasileiro anterior, de 1916, e no atual de 2002. E aí nós temos um resumo com base na obra do professor Flávio Tartucci, que serviu de apoio para fazer esse texto, esse primeiro texto de apoio para vocês da disciplina, e ele resume a responsabilidade civil quanto à origem, né? Admitindo a classificação, então, né, e responsabilidade civil contratual ou negocial dentro de uma classificação mais tradicional. Aí é importante vocês verem os artigos 389, 390 e 391, né? Além disso, também falamos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, né? Que pelo Código Civil anterior de 1916 estava baseada, fundada no ato ilícito, no Código Civil de 2002 está baseada no ato ilícito pelo artigo 186 e também no abuso de direito pelo artigo 187. E claro, né, esse modelo dual ou modelo binário de responsabilidade, ele foi mantido pela atual codificação, mas é claro, existe uma tendência na doutrina a se unificar e a se dizer então que tudo é violação de dever jurídico, né? Como expliquei antes, certo? Como, por exemplo, também acontece no Código de Defesa do Consumidor, onde nós não temos assim uma distinção tão rígida entre, né, os institutos dessa forma, certo? Além disso, pessoal, né, temos aqui, né, a professora Judite Martins Costa, que tem uma obra clássica sobre boa-fé, também citamos em sala de aula, nas nossas primeiras aulas, e que também é citada pelo professor Flávio Tartucci, e que fala sobre essa distinção, né? E ela vai dizer que, né, pois não, abrem aspas, pois não resiste a constatação de que na sociedade moderna de massas, ambas têm a rigor uma mesma fonte, né? Ambos as responsabilidades contratual e responsabilidade civil contratual e extracontratual, a mesma fonte, ou seja, o contrato social e obedecem aos mesmos princípios, nascendo de um mesmo fato, qual seja a violação de dever jurídico pré-existente. Isso eu até grifei no texto de apoio de vocês. Então, pessoal, né, nós passamos a estudar, né, na sequência, o ato ilícito e o abuso de direito, que fazem parte, então, dessa responsabilidade civil extracontratual, nessa classificação mais clássica, digamos assim, né?
O ato ilícito, então, que é considerado como um fato jurídico em sentido amplo, naquela classificação de negócios jurídicos que vocês viram lá no começo do curso, e o ato ilícito que pode ter reflexos tanto na esfera civil, como penal, como administrativa, em uma, em duas ou em três esferas, dependendo da conduta que se praticou. Aqui é importante a gente lembrar disso, né? E vejam lá o 935, que também é bastante importante. E o 186, é claro, que é o artigo principal sobre ato ilícito, que diz aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, né? Então, aqui, o que nos interessa na esfera civil é o ato ilícito indenizante, ou seja, aquela conduta humana que, como diz o professor Flávio Tartucci, fere direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém. Então, o dano, pessoal, é um elemento fundamental para o ato ilícito e para o correspondente dever de reparação que está lá no 927, tá? É claro, nós citamos também a tese de doutorado do professor Pablo Malheiros Cunha Frota, defendida na Universidade Federal do Paraná, que trata da responsabilidade sem dano, mas como falamos, né, em sala de aula, né, ainda consideramos então a responsabilidade civil com dano, né, para a gente ainda não misturar as coisas. Mas vejam, é importante a gente pensar aqui que nós temos, então, a violação de um dever jurídico de um lado, que pode ser tanto decorrente do descumprimento contratual, como da prática de ato ilícito, como da prática, né, do abuso de direito, certo? Como também nós temos ali, então, um dano de outro lado, né? Essa conduta aqui gerou um dano, e entre elas existe o nexo causal, certo? E vejam, né? O Código Civil de 2002 permite a reparação do dano moral puro, sem repercussão, né, patrimonial, ou seja, aquele dano que a gente chama de exclusivamente moral, como também já era admitido em razão da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos 5º e 10. E a consequência do ato ilícito, perdão pelo barulho, pessoal, ainda estou aqui na universidade hoje, tem alguns barulhos aqui, alguns sons de outras turmas, e hoje eu estou sem microfone, mas vejam, a consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos ali da parte final do artigo 927, tá? 927. Vejam, né, precisamos também lembrar aqui é, é, do abuso de direito, na sequência, né? Falamos de ato ilícito e agora abuso de direito do 187. Então, vejam, ao lado desse conceito de antijuridicidade, desse conceito de ato ilícito lá do 186, nós também temos o 187, que, né, traz, então, uma nova dimensão de ilícito, que consagra a teoria do abuso de direito como ato ilícito, que também é conhecida, né, pelo nome Teoria dos Atos Emulativos. Então, aqui nós ampliamos a noção de ato ilícito para considerar como precursor da responsabilidade civil também o abuso de direito, que é aquele ato praticado em exercício irregular de direitos, ou seja, o ato é originariamente lícito, mas foi exercido fora dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes. É o que a gente vê lá no 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, tá? E pela análise do artigo 187 do Código Civil em vigor, nós concluímos que a definição de abuso de direito está baseada em 4 conceitos legais que são indeterminados, como nos ensina o professor Flávio Tartucci. Cláusulas gerais que devem ser preenchidas pelo juiz caso a caso, a saber, 1, fim social, 2, fim econômico, 3, boa-fé, 4, né, bons costumes, tá? Então, vejam, o conceito de abuso de direito, ele é dinâmico, né? E aqui, o exemplo clássico que nós demos em sala de aula são aquelas ações ajuizadas contra o ex-cônjuge, né? Uma série de ações de prestação de contas ajuizadas contra, né, a ex-cônjuge, e, claro, isso é direito da pessoa, mas se torna um abuso de direito nos termos daquele exemplo, né, e das conversas que tivemos em sala de aula, tá?
E claro, né, pessoal, o conceito de abuso de direito também mantém uma íntima relação com o princípio da socialidade, adotado pela atual codificação. Lembram dos 3 princípios básicos do atual Código, né, Civil: operabilidade, eticidade e socialidade, né? E o 187, né, ele faz referência ao fim social do instituto jurídico, então, violado, certo? E essa análise dos termos, né, bons costumes, né, igualmente deve ser sociológica e temporal, de acordo com a sociedade contemporânea, certo? E para finalizar também, né, lembramos aqui, quase finalizando na verdade, que a jornada, né, de direito civil, lá no seu enunciado quinto, aprovou um enunciado com o seguinte teor, pessoal, abrem aspas: os bons costumes previstos no artigo 187 possuem natureza subjetiva destinada ao controle da moralidade social de determinada época e objetiva para permitir a sindicância da violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva, tá? Na verdade, não é enunciado quinto, tá, gente? Perdão. É o enunciado número 403 da quinta jornada de direito civil, tá? E aqui também devemos lembrar que o abuso de direito também interage com o princípio da eticidade, né? Como nos ensina também o professor Flávio Tartucci, que prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, né? Principalmente a boa-fé de natureza objetiva, relacionada então a uma conduta leal, a uma conduta proba, né? Que vem aí de probidade e integradora das relações negociais, certo? Lembrem também aqui da importância do conceito de autonomia privada, de boa-fé objetiva, enfim, conforme temos lá também no texto de apoio, tá? Pessoal, resumindo então, né, é uma construção de um conceito de abuso de direito que pode-se chegar à conclusão, né, que é então, digamos assim, um ato ilícito pelo conteúdo, ilícito pelas consequências, né? Tendo natureza jurídica mista entre ato jurídico e ato ilícito, né, situando-se ali no mundo dos fatos jurídicos em sentido amplo. Também tem o enunciado 539 da Sexta Jornada de Direito Civil, que diz que o abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil, né? Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia, né, esse controle independente de dano, tá? E é claro, né, pessoal, aqui tem exemplos, tem outras questões ali que eu coloquei no texto de apoio para vocês, espero que vocês leiam. E para a gente resumir, então, né, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. Essa é a divisão clássica, mas tudo está dentro da violação do dever jurídico, num conceito mais contemporâneo, digamos assim. Seja a violação do dever jurídico por descumprimento contratual, que gera um dano, e existe nexo causal entre esse descumprimento contratual e o dano sofrido pela outra parte, ou então responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana na classificação tradicional, que também é violação do dever jurídico, que então significa o cometimento de um ato ilícito, artigo 186, de um ato ilegal, como exemplo do acidente, do Código de Trânsito Brasileiro, que nós demos em sala, e que gera um dano, e que existe nexo causal também entre essa conduta e esse dano. Ou abuso de direito do 187, que é quando você tem o direito, mas abusa desse direito, a exemplo lá das ações de prestação de contas excessivas, inúmeras ações contra o ex-cônjuge. Espero que tenha ajudado, né, essa revisão, e ainda vou gravar um outro vídeo para vocês, referentes às últimas aulas, para a gente revisar todo o conteúdo também. Um abraço grande e bons estudos!